Olá, boa tarde, ótima segunda-feira para você. O NT Sul começa agora ao vivo de Cachoeira do Sul para cerca de 200 cidades em canal aberto no Brasil. E a gente conta sempre com a sua participação, mande seu recadinho. O WhatsApp é o 519-9769-7129. Repetindo para você, 519-9769-7129. Ou através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Prefeitura de Cachoeira do Sul suspende licitação do transporte coletivo urbano. Falhas de itinerários teriam motivado decisão. Prepare o bolso. O governo autoriza reajuste de até 2,8% nos preços dos medicamentos. No quadro Raio-X da Saúde, operadoras de planos de saúde obrigadas a ressarcirem o SUS por procedimentos em hospitais públicos realizados por pacientes que pagam pelo plano privado. Você vai ver entrevista com o chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, secretário Fábio Branco. Fim do parcelamento de salários dos servidores é condicionado à venda de ações do Banrisul. Esporte, o ultramaratonista Milton Félix Martins cumpre etapa de seu projeto no Marrocos. Mais uma para o currículo. Desafio Saara, África, completado. Muito desgastado. Princípio de cãibra. Mas estamos chegando já, poucos metros aqui. Esses e outros detalhes agora no NT Sul. Candidatos que têm direito à isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018, podem fazer a solicitação desde amanhã desta segunda-feira. O processo ocorre por meio do site enem.inep.gov.br. O prazo vai até 11 de abril. As provas vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Os interessados em fazer o Enem 2018 devem fazer a inscrição entre os dias 7 e 18 de maio. Ou seja, a aprovação da solicitação de isenção não significa que o aluno esteja inscrito automaticamente no exame. São necessárias as duas etapas. O gaúcho ultramaratonista Milton Félix Martins cumpriu mais uma etapa de seu projeto. Você pode, maratonas pelo mundo. Dessa vez, a prova foi no Marrocos. Ele percorreu 30 quilômetros sob o sol escaldante do deserto do Saara, documentando em diário a aventura, os locais em que passou e algumas curiosidades sobre esse belo lugar. Você confere agora. Optei agora por pegar esse caminho pela estrada, que nada mais é do que um rio desértico, sem água. Eu vou agora então, durante esses 30 quilômetros, ao longo desse leito do rio, pela questão da segurança e também para poder acessar a parte mais alta, que logo vocês vão ver aí. Muito obrigado, hein? Até a próxima! Uma boa dica para não se perder aqui é tentar seguir os cocô de camelo, ó. Vamos lá então. Tô tendo uma viragem. No meio do percurso, um poço. Muitos cocôs de camelo. Um pequeno oásis aqui no deserto. Com interferência humana. Um poço. Será que tem água? Nossa, é muito fundo. É muito fundo. Olha, deve ter água. O pessoal que vive aqui utiliza desses poços para poder sobreviver. Faz um buraco bem fundo lá embaixo da água. Agora a gente passa por ruínas como essas, ó. Olha só, construções típicas. É tudo em barro. Olha só que legal. Muito bonito.
barro, madeira, palha. É um vilarejo no qual a gente está passando agora. Olha que bonito. Está abandonado, mas provavelmente os marroquinos moravam aqui. Muito bacana, né? Quase na metade do percurso, sentindo muito calor. Estou aqui no leito do rio, onde tem muitas pedras, fica melhor de correr. Mas está muito difícil. Estou sentindo muita garganta e nariz muito seco. O clima do deserto é cruel. Agora eu vou descer mais próximo às árvores e seguir lá para a duna. Muito bem, pessoal. Estou chegando agora. Mais uma para o currículo. Desafio Saara, África. Completado. Muito desgastado. Princípio de cãibra. Mas estamos chegando já. Poucos metros aqui. Muito obrigado, valeu, hein, por ter acompanhado aí. E que bom que deu tudo certo. Obrigado. Até a próxima. Uma parada agora para uma hidratação e para conferir o mapa, para ver se eu estou indo no lugar certo. Eu tenho que chegar no ponto 785, que está bem em minha frente. É isso aí, falta 10 km, pessoal. Vamos lá. Olha só, agora eu estou passando por um daqueles acampamentos no qual o pessoal fica à noite. A gente passeia de camelo e fica à noite nas tendas. Estou passando no lado de um acampamento desse. E é justamente entre esses acampamentos que eu estou fazendo o circuito, para poder ter mais segurança, porque é muito fácil aqui se perder, né? O deserto realmente, ele é fascinante, mas é assustador. Agora eu tô chegando, falta bem pouco, tô perto da cidade. Chegando. Muito difícil correr. Obrigado a todos aí que apoiaram. Mais uma etapa vencida. Diretamente aqui da África. Você pode. Projeto Você Pode. Ultra Trail Merzouga. Muito bonito aqui. Fantástico. Estou muito emocionado. Obrigado a todos que me apoiaram. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Minha chegada. Olá, que tal família brasileira? Bem-vindo ao deserto, ah? Olha só. Marhaba las batata frita. Batata frita. Vida de camelo não é fácil, hein? Eles estão nos carregando e agora a gente chegou aqui para descansar um pouquinho, ó. 12h07, hora de Brasília, bela reportagem, parabéns ao Milton Martins pela disposição, né? Haja disposição para correr no deserto do Saara. E a gente vai continuar registrando as próximas expedições, as próximas ultramaratonas ao redor do mundo, você confere aqui no NT Sul. Bom, a gente já destaca agora participações que vão chegando aqui no NT Sul. Aliás, você pode participar com a gente, você pode mandar a sua mensagem facebook.com/TV Cachoeira e também através do nosso WhatsApp, código de área é o 51, número é o 997
997697129. Mande seu recadinho e a gente põe no ar. A participação já aqui do Paulo Filho, mandando um abração a todos que estão ligados com a gente. A Cíntia Correia também passa aqui através do Facebook. Mensagens que vão chegando também através do WhatsApp. A Fabiane, do bairro Ponche Verde, ela manda inclusive aqui algumas fotos da rua dela, né? No fim de semana choveu. Está parecendo aqui que aconteceu um rally na rua, né? Realmente a situação bastante complicada. A gente vai encaminhar aqui para a produção, viu, Fabiane? Obrigado pela sua participação. Bom, a gente fala agora de uma amizade de longa data. Que os cães são considerados os melhores amigos do homem, a gente já sabe. Mas no caso dos animais que ajudam deficientes visuais a enfrentarem o desafio de caminhar nas ruas, isso fica ainda mais evidente. Os cães guia tornam tudo mais fácil e emocionam quem vê. José Maurício nasceu com glaucoma, doença que atinge o nervo óptico e pode levar à cegueira, e tem apenas 20% da visão. Depois de muitos anos usando bengala para auxiliar na sua locomoção, ele decidiu ter um cão-guia. Em 2014, ele realizou um cadastro no Centro de Adestramento do Instituto Federal Catarinense e neste ano foi contemplado. Antes de trazer o Calvin para casa, passou por um intenso treinamento. Eu passei 3 semanas em imersão no IFC Campus Camboriú, lá em Santa Catarina, com uma rotina das 7 da manhã às 10 da noite, assim, de domingo a domingo, quase que ininterrupta, né, com poucas pausas, assim, com um treinamento bem consistente, assim, bem sério e bem pesado, né? E a última semana é a semana de treinamento no local onde o usuário do cão-guia reside, no meu caso aqui em Porto Alegre. Mas o esforço valeu a pena. A qualidade de vida de José Maurício só aumentou depois que o cão-guia passou a fazer parte do seu dia a dia. Com 18 anos eu perdi totalmente a visão e aí então eu passei a utilizar a bengala. Só que a bengala não traz toda a autonomia, toda a segurança, toda a qualidade de vida que eu tinha antes de ficar cego, né? Com a possibilidade de ter um cão-guia, eu vim buscar um pouco mais dessa autonomia, dessa independência, dessa segurança, dessa qualidade de vida, uma vez que o cão-guia vai me conduzir com muito mais presteza, com muito mais segurança do que a bengala me conduziria. Juntos há pouco mais de uma semana, a dupla ainda está em fase de adaptação. Alguns treinos seguem sendo realizados com o cachorro. O arreio é um acessório indispensável. Senta. Isso. Bom, garoto. De pé. Isso. Bom, garoto. Ele é composto, então, pelo arreio em si, que é o peitoral, né? A alça, que fica sustentada pelo arreio, a guia e o enforcador. Qual a função de cada um? Com a guia e o enforcador, eu tenho controle total sobre o cão. Se eu precisar efetuar alguma correção, alguma manobra de emergência, eu posso efetuar através da guia e do enforcador. A alça, no entanto, vocês podem perceber que ela é um pouco achatada aqui. Isso me permite perceber com bastante exatidão se o cão está se dirigindo para a esquerda ou para a direita. Depois de uma rotina intensa, acompanhando seu dono até o trabalho e a faculdade, Calvin também tem momentos de alegria e descontração. Traz, garoto, aqui, garoto, aqui, garoto. Aqui, Calvin. Aqui o Kong, garoto, muito bem. É um momento de descontração, é um momento que ele está desestressando, que ele está brincando comigo, que ele está feliz da vida, né? E que nós estamos tirando todo esse estresse do final do dia. 12h12, hora de Brasília. Nós vamos agora à previsão do tempo. Após um feriadão de Páscoa com instabilidade, a segunda-feira será de sol e tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, o dia ainda está de cara fechada. Vamos à previsão. Segunda-feira será de sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva em Cachoeira do Sul. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 91%. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Possibilidade de 80% de chuva nesta terça-feira. As temperaturas ficam entre 18 e 28 graus.
Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 17, máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá mais uma jornada de muita nebulosidade nesta segunda-feira. O dia será de céu nublado na maioria das regiões. Apesar disso, aberturas de sol vão acontecer em diversas áreas do estado. Permanece a possibilidade de chuva ou garoa localizada na maioria das regiões gaúchas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23. O NT Sul traz para você as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Operador de engenho, uma vaga. Eletricista automotivo, uma vaga. Uma vaga para fresador. Orçamentista, uma vaga. Uma vaga para operador de caldeira. Uma vaga para caseiro. 6 vagas para repositor de bebidas. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone 3723-5414 ou em nossas redes sociais facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. Meio-dia e 15, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Você interage, você faz a sua sugestão de reportagem. Aliás, nós recebemos no fim de semana aqui muitas mensagens também no WhatsApp, pessoas que estavam acompanhando o NT Sul Mais, que vai ao ar aos sábados e também aos domingos, às 23 horas, às 11 horas da noite. Quero aqui mandar um abraço para Giselda Brasil da Silveira de Freitas. Ela é do Cerro dos Peixotos, interior aqui de Cachoeira do Sul, que está sempre ligada, acompanhando todas as programações da Novo Tempo. Muito obrigado, viu, Giselda? Tudo de bom para você. Uma ótima tarde, obrigado pela companhia. Também aqui no Facebook, mensagens chegando. Darlan Cardoso, desejando uma ótima tarde a todos os cachoeirenses espalhados pelo Brasil, né, Darlan? Obrigado pela participação. Gabriel Wipiold também passando por aqui. A Janice da Silva, obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho. Depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente fala sobre o aumento no preço dos medicamentos no Brasil. No quadro Raio-X da Saúde, operadoras de planos de saúde obrigadas a ressarcirem o SUS por procedimentos em hospitais públicos realizados por pacientes que pagam pelo plano privado. Há 2 dias para a abertura dos envelopes na licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, a Prefeitura suspende processo. É logo depois do intervalo. A gente já volta. E você pode preparar o seu bolso, viu? Porque desde sábado, fabricantes podem aumentar os preços de medicamentos em 2%, 2,5% ou até mesmo em 2,8%, a depender do perfil de concorrência da substância. Os cálculos foram autorizados pela Câmara Técnica de Regulação de Medicamentos, a CEMED. Na verdade, os cálculos foram feitos, né, por essa instituição, o órgão que é vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por meio da entidade, o governo controla o reajuste de preços de medicamentos periodicamente, estabelecendo, portanto, o aumento máximo desses produtos que podem atingir no mercado brasileiro. O teto para o aumento é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, né, que vai regular, inclusive, a inflação no país. O índice dá a medida da variação de preços ao consumidor final e é a referência para a inflação no país. Bom, e ainda sobre medicamentos, tem gente que guarda uma verdadeira farmácia em casa. Só que nem sempre dá para cuidar das datas de validade. Será que medicamento vencido pode fazer mal? Nós fomos atrás dos mitos e verdades que envolvem essa história. Todos nós temos em casa a chamada caixinha de medicamentos que nos salvam muitas vezes em diversas situações. Nós sabemos também que os medicamentos necessitam ser usados sob a orientação médica, mas não negamos.
Ter em casa a nossa farmacinha com medicamentos de baixo risco nos salvam em muitas situações. Mas e quando esses remédios passam o prazo de validade? Será que existe algum risco usá-los? Veja o que o cachoeirense diz. Teria coragem de usar medicamento vencido? Não. Por que motivo? Porque se é vencido é que não presta, faz mal para a saúde. Não, eu acho que não. Por que motivo? Porque daí tá vencido. Não sei, eu acho que não. Você acha que oferece algum risco à saúde? Acho que sim. E você, teria coragem de usar medicamento vencido? Não teria. Não, por quê? Porque eu acho que faz mal, né? Sim. Você já viu alguém dizer isso? Sei lá, dizem, né? Mas eu não sei se realmente faz mal. Você teria coragem de usar algum medicamento que já está fora do prazo de validade? Também não. Não. Por quê? Porque tá vencido. Daí, né? Você acha que é perigoso à saúde? Eu acho que sim. Não. Por quê? Porque vencido, né? Por isso já tem o prazo de validade, né? Senão precisaria ter. É a mesma coisa que a gente consumir um outro produto no mercado que seja fora do prazo de validade, né? Acha que oferece algum risco? Eu acho. Teria coragem de usar medicamento vencido? Não. Por que motivo? Motivo que é perigoso, né? Perigoso. Você tem alguma informação de que usar o medicamento vencido traz riscos para a saúde? Risco para a saúde. Pode até levar ao óbito, né? O mercado farmacêutico no Brasil cresceu 13,10% em 2017. Apesar da crise financeira do país, o setor tem a 8ª posição mundial, com faturamento de mais de 85 bilhões de reais. Somente no varejo foram 50 bilhões de reais, com mais de 146 bilhões de doses vendidas em 2017, um crescimento de 11% com relação a 2016. De acordo com determinação da Anvisa, todos os fabricantes são obrigados a estampar nas embalagens as datas de fabricação e de validade, assim como o número do lote do medicamento, seja ele controlado ou de venda livre sem apresentação de receita médica. Essa data limite para a utilização do produto é definida pela própria indústria farmacêutica, com base em testes específicos realizados sobre rigoroso controle para avaliar a estabilidade dos elementos ativos que constam da fórmula. Portanto, passada a data estampada nas embalagens, os laboratórios não mais garantem a capacidade de o produto preservar a potência, eficácia e segurança. Para se estabelecer um prazo de validade do medicamento, são levadas em considerações muitas circunstâncias e são testes bem pesados que a indústria faz e até no nosso caso da manipulação que a gente realiza para se manter essa integridade, essa eficácia realmente até o prazo de validade que foi determinado. Então são testes bem rigorosos, que estabelece esse parâmetro do prazo de validade para cada medicamento, né? A verdade é que existem dúvidas entre as pessoas se ao consumirmos medicamentos fora do prazo de validade, isso pode acarretar riscos à nossa saúde. Para desvendar esse mistério, consultamos um médico e tiramos essa dúvida para você. Na verdade, esse risco não existe. É de fato um mito que existe a respeito do prazo de validade. Primeiro, porque os medicamentos eles têm de fato um prazo de validade muito maior do que o que está impresso na caixa do medicamento ou no frasco do medicamento. A Organização Mundial de Saúde ela estabeleceu que os medicamentos não deveriam ultrapassar um prazo de validade de 5 anos. A maioria dos medicamentos, entretanto, eles têm um prazo de validade de 2 anos. Se uma pessoa consumir esse medicamento, não vai acontecer absolutamente nada. O que vai acontecer é que o medicamento talvez não vai fazer o mesmo efeito, ele vai diminuir o seu efeito. Agora, a possibilidade de dar reações indesejáveis na pessoa, reações graves, efeitos colaterais diferentes daqueles habituais que já são próprios do medicamento, essa possibilidade ela não existe.
Em raríssimos casos, assim, são muito poucos os casos de medicamentos que, se consumidos além do prazo de validade, eles podem dar alguma reação. Praticamente, esse tipo de manifestação de reações por consumo de medicamento fora do prazo de validade não existe. Reações não. O que existe é uma diminuição do efeito do medicamento, que, se for um antibiótico, por exemplo, consumido fora do prazo de validade, ele pode não controlar a infecção. Tão importante quanto ficar atento ao vencimento dos medicamentos que usamos é mantê-los bem acondicionados para que não percam a sua eficácia. A falha de armazenamento, mesmo o medicamento ou a vacina estando dentro do seu prazo de validade, ela pode não surtir efeito pela falha de armazenamento. Ou seja, temperaturas, que é o que habitualmente acontece, superiores àquelas que permitiriam que o medicamento se mantivesse no seu efeito total. Aí o que acontece? A diminuição do efeito. Por exemplo, se um medicamento for exposto ao sol, e ali na bula consta não expor ao sol, não expor à umidade, isso vai alterar o efeito da medicação. Ele não vai dar reação no paciente, reação indesejável, reação com risco para o paciente. Isso não vai acontecer. O que vai diminuir o efeito ou até nem fazer efeito o medicamento. Foi decretada pela Justiça de Alvorada, no Rio Grande do Sul, a prisão preventiva dos sócios da empresa Quality Medical Line. Pai e filha são responsáveis pela comercialização da fosfetanolamina, a chamada pílula do câncer. De acordo com o delegado Rafael Lidic, após operação policial desencadeada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, em janeiro foram apreendidos comprimidos da substância no interior de um veículo dos empresários. O IGP afirmou não haver qualquer registro de medicamento fosfetanolamina em órgão competente, como suplemento alimentar, e que o referido registro é obrigatório e necessário para a comercialização dessa substância no Brasil. Diante da gravidade dos fatos e tratando-se de crime hediondo contra a saúde pública, crime contra as relações de consumo e estelionato, a polícia representou pela expedição de mandados de prisão preventiva dos empresários, o que veio a ser deferido pelo Poder Judiciário da comarca de Alvorada. Porém, até o momento, nenhum dos dois envolvidos foi localizado pela polícia. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal definiu pela constitucionalidade das operadoras de planos de saúde a ressarcirem o Sistema Único de Saúde por procedimentos em hospitais públicos realizados por pacientes que pagam pelo plano privado. As informações dos procedimentos são obtidas através do cruzamento de dados do SUS pela Agência Nacional de Saúde. A medida deve trazer alívio aos cofres públicos. Francisco Bastos comenta. De que o Sistema Único de Saúde, o SUS, está previsto na Constituição como de acesso universal a todo cidadão brasileiro, não há nenhuma dúvida quando chegamos a praticamente 30 anos de sua implementação em nosso país. Entretanto, uma questão que vem se arrastando há mais de 20 anos, a partir da lei que regulamentou os planos de saúde ou a saúde suplementar, dava-se no sentido de que os usuários dos planos de saúde muitas vezes acabavam sendo atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Na condição de cidadãos, como já dissemos, havia e há esse direito. Entretanto, também esses mesmos cidadãos faziam o contrato junto aos planos de saúde para receberem todos esses atendimentos. Geralmente, este fato se caracteriza nos procedimentos mais caros, de alto custo, onde os planos de saúde, que obviamente eles visam o lucro, entendiam que poderiam ser feitos pelo sistema público. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, terminou com esse questionamento que havia
de que essa questão de cobrança ou de reembolso por parte do SUS desses procedimentos, se era ou não era constitucional. O Supremo definiu sendo constitucional e, a partir de então, todos aqueles procedimentos de usuários de planos de saúde que utilizarem do Sistema Único de Saúde terão que ser reembolsados. Segundo dados do Ministério da Saúde, isto hoje somente de ações que foram impetradas para que não houvesse esse reembolso, chega à astronômica soma de 5,6 bilhões de reais. Então, sem dúvida nenhuma, para uma situação como a da saúde no país, especificamente do SUS, com muitas dificuldades financeiras, é um alento para que tenhamos também a entrada desses recursos nos cofres públicos. Em tempos de tantas dificuldades, de tantos senões e especialmente de pouco financiamento, sem dúvida que esta decisão do Supremo Tribunal Federal é uma coisa que vai fazer bem para a saúde e para a própria economia do país. Boa tarde. Uma cena inusitada marcou a encenação da Paixão de Cristo na cidade de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Um homem que estava em meio ao público subiu no palco e agrediu com um capacete o autor que interpretava um soldado romano e recém havia atingido o ator que fazia Jesus já na cruz. De acordo com a Brigada Militar, a viatura que estava na cidade atendia uma outra ocorrência e foi deslocada a uma unidade de outro município após a confusão. Quando os policiais chegaram ao local, já estava tudo resolvido. O homem que subiu ao palco já havia deixado o local e não foi registrada a ocorrência. Cerca de 1.000 pessoas prestigiavam o evento. 12h31, você pode participar com a gente, mandar a sua mensagem, interagir, enviar uma sugestão de reportagem, tanto através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, quanto através do WhatsApp, que é uma rede social super ágil. Você manda uma foto, um vídeo de algo que está acontecendo no seu bairro. O número é o código de área 51 99769 7129. Manda o seu recadinho, a sua mensagem para a gente aqui. Passando pelo WhatsApp, aliás, pelo Facebook, a Jana Rodrigues, mandando um abraço aí para todos que estão ligados com a gente, a Tereza Carlos, a Juliana e também o João Camargo comentando sobre a situação das estradas no interior. A mensagem diz aqui: boa tarde, aqui na Sangafunda, Bosque, estamos sem estradas, cadê os vereadores? Ontem muitas pessoas querendo visitar os parentes e, por conta do barro, só com trator para poder sair de casa. Dizem aqui que está uma vergonha, o inverno está chegando. Fica aí o alerta, não é para, enfim, as pessoas que são responsáveis por esta área. Rosane Cassol também passa por aqui, Matheus Freitas, muito obrigado pelo carinho, pela participação. A partir desta semana, o calendário do IPVA 2018 entra na sua etapa final. Quem ainda não realizou o pagamento do imposto deve, quem ainda não realizou o pagamento do imposto deve obrigatoriamente fazer o pagamento até o vencimento por placa do veículo. Somente nesta última etapa, o governo espera arrecadar 800 milhões de reais brutos. Hoje é a data limite para o pagamento do imposto referente a veículos que possuem placas com final 1. Depois, o vencimento da placa seguinte ocorre a cada 2 dias úteis, encerrando-se no dia 23 de abril para veículos com placa final 0. Faltando 2 dias para a abertura dos envelopes na licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, a Prefeitura resolveu suspender o processo. Lena Caetano tem os detalhes. E o processo de licitação para a escolha da empresa que vai executar o serviço do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul sofre mais um entrave. A abertura dos envelopes, que deveria acontecer na próxima quarta-feira, não vai mais se realizar. Secretário do Planejamento, Luciano Lara, conosco. Por que, secretário, desta suspensão, deste cancelamento da abertura dos envelopes? O cancelamento da abertura dos envelopes se deu porque uma funcionária de carreira da Prefeitura, a Thaís, fez o itinerário descrito no edital, né, e constatou que não tem como fazer o ônibus parando em paradas e pegando gente, descendo gente, no lapso temporal que estava previsto na licitação. Na licitação do transporte coletivo urbano. Então, desta forma, o prefeito achou por melhor, e todos nós, em reunião, chegamos a essa conclusão, que a melhor coisa a ser feita seria suspender
essa abertura dos envelopes que seria feito dia 4, agora, depois da manhã. Para quê? Para chamar a empresa, que já foi feito isso, para que venha com a maior brevidade possível para a adequação desses horários de itinerário, para que contemple todos os bairros necessários e com um tempo razoável para que faça esse transporte de ponto de chegada a ponto final da linha. Secretário, a empresa matricial foi contratada para realizar esse serviço. Só agora, durante a licitação, que foi percebido esse lapso de tempo? Não, a empresa foi contratada para prestar esse serviço, fez o serviço deles. Entretanto, por uma questão até da gente pegar e ver realmente como estava, a gente tomou esse cuidado, essa cautela de fazer o transporte para ver os tempos se eram hábeis ou não para trafegar e pegando pessoas, né, nas paradas de ônibus e descendo. E chegou à conclusão de carros, sem pararem nas paradas, que é inviável esse tipo de horário. Então vai ser refeito, a empresa já foi chamada com urgência para vir aqui fazer essa readequação e por enquanto então o processo da licitação está suspenso por o menor prazo possível para que a gente possa fazer novamente essa abertura dos envelopes. O projeto de licitação deve sofrer novas alterações, outras adaptações ou não? Olha, com isso, com o acontecido, né, a gente já vai tomar outras cautelas a respeito disso. A gente montou uma equipe que vai ver, inclusive, se tem alguma rota que ficou sem uma abrangência que deveria ter ou não, alguma rua que ficou de fora, algum endereço que deveria passar o ônibus que ficou fora dessa licitação. Então, por precaução, a gente já montou uma equipe de 4 pessoas, que é eu e mais 3 aqui do município, e que vamos verificar todo o traçado dos ônibus, todas as linhas, para ver se não tem alguma coisa que ficou de fora que deveria estar presente no edital. Secretário, tudo isso se conclui que a prefeitura abraçou simplesmente o trabalho que a matricial fez sem contestar. Agora, durante a licitação, é que surgiram alterações e divergências que poderão e deverão ser corrigidas. A gente acredita, né? Então, a partir do momento que a gente teve essa informação de que não seria viável o tempo, né? Então, por cautela, não custa nada a gente verificar o resto, os itinerários, as coisas, porque foi tudo passado para a empresa contratada. Então, teria que estar naqueles conformes. E é isso que a gente vai analisar agora. Alguma perspectiva de nova data para o novo processo licitatório? Olha, acredito eu que dá para fazer esse estudo e terminar esse projeto para a nova abertura dos envelopes em um prazo de 30 dias. E depois do feriado de Páscoa, nós atualizamos os principais registros policiais de Cachoeira do Sul. Uma briga entre vizinhos resultou em facada no interior do município. João Paulo Ferreira, boa tarde. Uma ótima tarde a você também, Daniel, aos amigos que acompanham o NT Sul. Nós estamos aqui na 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul. Vamos falar com o delegado titular João Gabriel Parmegiani Pes, atualizando aí as ocorrências policiais do final de semana. Delegado Cássio Hickman, novamente, já teve uma passagem no começo desse ano, novamente preso esse final de semana por um furto a uma loja. Exatamente, né? Nesse ano é a segunda vez, né? Eu até fui recordar quando fiz esse flagrante desse final de semana. O último foi no dia 18 de janeiro, né? Então, cerca de 2 meses após, né? Até 2 meses e meio ele volta a ser preso, né? É um problema patológico, né? Ele na rua ele vai voltar a delinquir para sustentar o vício, né? Então, é uma situação triste, mas felizmente para a comunidade ele está preso, né? Novamente. Tivemos também um incidente, uma briga aí entre 3 ou 4 pessoas que acabou aí gerando facadas aí, hematomas e grandes problemas aí, inclusive com pessoas internadas no HCB esse final de semana, doutor. É uma situação que não é tão incomum, né? Essa específica desse caso é uma situação que tem ocorrências anteriores envolvendo esses indivíduos, né? E acabou gerando esses problemas aí, acabou gerando internação, né, ferimentos até moderados, né, mas todos foram identificados, né, o procedimento já está bem encaminhado e logo vai ser encaminhado ao judiciário para apreciação. A motivação é apenas um desentendimento entre eles ou algum outro motivo? Como 2 deles foram internados, a gente não teve como colher o depoimento deles no momento, né? Mas o relato do outro indivíduo é que seria uma motivação anterior por disputa de vizinho, briga, não conseguiu esclarecer bem, né? A gente vai ter que esclarecer bem direitinho isso. Mas a princípio é uma situação que vem se arrastando de desentendimento pessoal mesmo. Delegado, algumas cidades do Rio Grande do Sul já estão a partir de hoje inclusas na operação padrão, ou seja, atendimentos apenas aqueles de maior emergência ou de prioridade.
Como é que está essa situação hoje aqui em Cachoeira do Sul? Como tem sido todos os meses, né, com o atraso do parcelamento, tem um prejuízo aí nos registros de fatos não criminosos, né? Mas os fatos criminosos vão ser registrados normalmente aí, e os demais fatos que não puderem, pela delegacia online também é possível de fazer. Há algum comunicado feito à delegacia de Cachoeira do Sul entre vocês para que também sejam incluídos aí na operação padrão? Não tem comunicado. Por enquanto é só o que vem do pessoal da UGIRM, né, do Sindicato dos Agentes de Polícia, que já vem mês a mês, né, mas não teve nenhum comunicado específico ainda esse mês. 12h39, hora de Brasília, mais participações chegando por aqui através do nosso WhatsApp. Quem manda a mensagem é a Grazi Rodrigues, também o Maurício, estão ligados com a gente no bairro Habitar Brasil. Grande abraço aos amigos do bairro Habitar Brasil, obrigado pela companhia. Em instantes aqui no NT Sul tem entrevista com o chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, secretário Fábio Branco. Fim do parcelamento de salários dos servidores é condicionado à venda de ações do Banrisul. Todos os detalhes depois do intervalo. Cachoeira do Sul é um dos 5 municípios candidatos a receber o serviço regular de transporte aéreo que passará a ser prestado já em maio pela empresa Tuflex Linhas Aéreas, parceira da Gol. A candidatura da cidade está sendo intermediada pelo deputado estadual Marlon Santos, que encaminhou a sugestão diretamente à Frente Parlamentar de Aviação Civil da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Frederico Antunes. Cachoeira passou a ser uma opção quando o município de Santa Cruz do Sul, preferencial na negociação, não demonstrou interesse. Para a vaga em aberto, além de Cachoeira do Sul, estão no páreo os municípios de Erechim e Santa Rosa. O chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, secretário Fábio Branco, deixa o cargo no próximo dia 6 de abril e volta à Assembleia Legislativa Gaúcha para ocupar sua cadeira de deputado. Ele esteve em Cachoeira do Sul e conversou com o repórter João Paulo sobre atraso dos salários dos servidores, venda das estatais do Estado, negociação da dívida do Rio Grande do Sul e sobre a candidatura de Sartori à reeleição. Veja a entrevista. Uma ótima tarde a você que acompanha a TV Novo Tempo, acompanha o NT Sul. Recebemos em nossos estúdios hoje o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco. Fábio, seja bem-vindo à TV Novo Tempo. Muito obrigado, agradecer a oportunidade. Seja aqui na TV, seja na cidade, eu já me sinto em casa. Algumas oportunidades que estive aqui e agora, em especial pela primeira vez aqui, a oportunidade que está me dando. Então tá certo. Fábio, não tem como a gente iniciar essa nossa conversa sem retroceder. Eu sei que geralmente políticos não gostam muito de fazer uma comparação com relação a outras gestões, mas olhando para trás, fazendo uma avaliação de como o Sartori pegou o estado do Rio Grande do Sul quando assumiu em 2015 e hoje, o que dá para fazer de avaliação aonde o estado avançou nesse período? O próprio governador Sartori, né, ele nunca gosta de olhar para trás. Ele diz que olhar o retrovisor é um retrocesso e muitas vezes só se olhou para trás e por isso que o estado chegou nessa conta que chegou. Mas também não podemos tapar o sol com a peneira na realidade e na situação que o estado foi assumido em 2015 pelo governador Sartori. Então a comparação do que o governador pegou em 2015 e o que está entregando em 2018 é um estado diferente. É um estado que está tendo a perspectiva e um momento de travessia para fazer com que o estado possa ser colocado novamente nos eixos. Essa é a grande diferença. Com alguns problemas que a gente tem, mas com tudo aquilo que desde o primeiro dia o governador Sartori assumiu, dizendo a verdade, esse talvez seja o grande legado e a diferença do governador Sartori para os outros que passaram. Não vamos entrar no mérito ideológico, não vamos entrar no mérito de competência, não vamos entrar no mérito de coragem, porque todo esse passivo que nós chegamos até hoje, ou essa conta chegou. Todos os governadores tiveram a chance de se financiar. Ao longo, nós estamos falando aí de 40 anos. Se financiaram com dívida pública, se financiaram com juros, se financiaram com os depósitos judiciais, se financiaram com caixa único. Tudo isso foi autofinanciando, mas fazendo com que o Estado se endividasse cada vez mais. Infelizmente, ou felizmente, eu sempre digo isso,
infelizmente, porque o governador Sartori não tem outros mecanismos de autofinanciamento. Por que as pessoas perguntam? Pô, o governo passado não atrasava salário, mas o governo passado pôde pegar cerca de 7 bilhões dos depósitos judiciais, que hoje representa para o Estado do Rio Grande do Sul pagar por ano 1,2 bi só de juros. O governo passado pôde, então, melhorar o seu fluxo de caixa e não atrasar mais salários, não atrasar talvez alguns repasses, mas ele foi endividando cada vez mais o Estado e chegou à conta que sacaram todos os depósitos judiciais e o governador Sartori não teve essa condição. Então, só se agravou financeiramente a condição fiscal e o fluxo de caixa, o financeiro, também só foi se agravando. Por isso que hoje o governador Sartori não tem essa condição. Não foi o governador Sartori que chegou ao ponto de criar esse fato. Não é o governador Sartori que não paga porque não quer. Porque é uma estratégia, porque não gosta, porque não quer. Não, é porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro não para os servidores, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para os municípios, não tem dinheiro para as obras. Agora, esse trabalho que fez desde o primeiro dia, dizer a verdade e começar a enfrentar estruturalmente o Estado, colocar os projetos que possam recuperar o Estado financeiramente para o seu futuro e que se tivesse feito isso há 30 anos atrás, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos hoje, é que faz a diferença do governador Sartori. Pode-se olhar para essa questão da dívida, em específico do Rio Grande do Sul, como grande problema, ou seja, sanado esse problema, o Rio Grande do Sul ele vai ter uma estabilidade, os funcionários vão voltar a receber em dia. Como é que hoje está essa conta? Hoje a dívida é paga 13% da receita corrente líquida do Estado, ele tem que pagar em dívida. O Estado do Rio Grande do Sul, quando fez o governo Brito, fez a renegociação, a última renegociação, o Estado devia 8 bilhões. Nós pagamos até hoje 25 bilhões, em torno de 25, 26 bilhões já foram pagos. E nós devemos 54 bilhões ainda. Então é uma conta difícil de entender, mas que naquele momento era a única solução e que se não tivesse feito aquela renegociação, o agravamento do Estado tinha antecipado. Isso alongou o problema, por quê? Se tivesse feito essa renegociação da dívida e começasse a se preocupar com aquilo que estava hoje mais impactando, que era o déficit da Previdência, que eram os limites de gastos legais que precisam ser corrigidos e outros gastos que se entende que foram agravando a situação do Estado, hoje nós não estaríamos nessa realidade. O Estado já entrou na Justiça até discutindo esses indexadores dessa dívida, porque essa conta matemática que eu te apresentei, quando tu vai pelo aspecto lógico, nós já pagamos essa conta. Se nós tínhamos uma conta de 8, já pagamos 25, teoricamente nós já pagamos essa conta, mas isso está sendo discutido. E um diferencial que foi o governador Sartori que entrou e implementou, que é a diferença do juro simples e juro composto, né? Se é juro sobre juro, isso nós já perdemos na Justiça. Então isso já é pretérito, isso não tem mais discussão. Agora, continuamos discutindo judicialmente esse valor da dívida. Isso como tu disseste, é um grande dificultador, porque se tu tem 13% da tua receita corrente líquida já glosado já na tua receita quando é repassado, é uma dificuldade bastante grande. Agora, esse regime de adesão, ele vai possibilitar o Estado a diminuir esse passivo dos 54 bilhões, porque já mudou o indexador percentual de 6% para 4%, e também mudando o indexador e retroagindo 5 anos até 2013. De 2013 e alongando essa dívida, hoje vai representar uma diminuição no estoque da dívida de 22 bilhões. Então, a renegociação da dívida, esse regime, ele vai possibilitar o Estado a diminuir o estoque da dívida, ele vai permitir que o Estado deixe de pagar 3 anos essa dívida, eu comentei cerca de 12 bilhões que vão poder ficar aqui, e vai dar esse tempo para, melhorando o fluxo de caixa do Estado do Rio Grande do Sul, a entrar efetivamente no equilíbrio fiscal no seu futuro. O equilíbrio financeiro nós vamos antecipar. Com essas ações, das ações do Banrisul e as medidas que vão ser feitas, se nós formos bem-sucedidos nessa operação, que vai ser agora, no mês que vem, nós podemos garantir que já o fluxo de caixa vai melhorar muito e até mesmo a condição de não atrasar mais salário, de não atrasar mais repasses para os municípios, para os hospitais, para os convênios, para os contratos que o Estado tem, mas com essa preocupação. Nós só vamos conseguir fazer isso porque nós não vamos pagar dívida por 3 anos.
Essa questão das ações, da venda das ações do Banrisul, isso é uma ação, pode-se entender, definitiva para que se consiga colocar os salários em dia? Só depende disso aí? É definitivo. Hoje, a curto prazo, só tem essa alternativa, só tem essa solução. Nós não temos a mínima possibilidade de qualquer outra alternativa até o final de 2018 de ter essa capacidade de voltar a pagar em dia os salários, porque o regime possibilita um financiamento, né? Ele flexibiliza hoje a capacidade de endividamento, então possibilitaria ter um novo financiamento. Mas isso não teria nem tempo hábil. Qualquer financiamento, quem está acostumado aí do poder público, leva-se um trâmite aí de mínimo de 12 meses. Já estaria extrapolando o período de 2018, então nós não temos plano B, nós temos só duas alternativas, é não pagar dívida e essa operação ser bem sucedida, para que não só efetivamente os servidores, que eu acho que é emblemático, é importante. Por mais, eu entendo isso quando tu colocas que o pessoal já está acostumado, mas o governador não está contente com isso. Ele entende que o pagamento em dia é dignidade ao servidor, é uma obrigação de quem contrata, que é o contratante, e é um esforço diário, né, para que a gente possa encontrar mecanismos. Esses valores que vão entrar para o governo do estado, eles vão ser suficientes para o governador terminar o mandato dele sem parcelar salário mais? Sim. Isso é uma questão definitiva e pontual? Definitiva. Definitiva, é possível fazer isso e também até investimentos importantes. O porquê de algumas medidas como essa da venda das ações não serem tomadas antes, já que esse ano é um ano eleitoral e pode soar para as pessoas que isso é uma medida eleitoreira. Também não se fala, claro, que o candidato Sartori, que o governador Sartori seja candidato à reeleição. Mas o porquê dessas decisões serem tomadas agora, nesse momento? As ações é meramente mercado. Tanto é que eu quero dizer mercado, quando nós estávamos falando isso há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, nós estamos mergulhados na maior crise que nós estávamos conversando na história. Também não vamos torrar patrimônio. Se hoje as ações aí do Banrisul, patrimônio líquido, né, de cada ação, ela está em torno de R$17, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se tu pegar essas ações há 2 anos atrás, ela teve em R$5. Então, tu vendendo as ações, tu não ia resolver o problema. Então, é mercado, é momento, é criatividade e é decisão. A decisão agora é que a economia está reagindo, as ações reagiram, melhorou o preço e é esse o momento de vender. O fato do governador Sartori ser do mesmo partido do presidente da República, ou seja, existe um alinhamento político e ideológico, né, entre eles, não poderia ser um facilitador nessa questão da dívida, olhando pelo seguinte lado: se concede esse lapso, né, de 3 anos, que é um desafogo para o Estado, porém, em contrapartida, algumas empresas que dão lucro para o Rio Grande do Sul, elas passam por uma privatização. Como é que vocês entendem? Porque dar ou vender ou privatizar algo que dá lucro para o Estado, isso aí não poderia ser um tiro no pé do governo? Não poderia deixar uma marca negativa para o governo Sartori? Primeiro que todas as 3 que nós estamos discutindo, nenhuma delas dá lucro. Uma que dá lucro, e eu posso dizer isso, que é a Sulgás só. A CE também está, hoje, ela tem uma dívida consolidada de 3 bilhões. Ela não vale isso que ela tem. A própria CRM também, ela só tem um cliente, que é a CGTE, modificou o contrato, hoje ela tem um déficit anual aí de cerca de 20 milhões que ela tem de déficit mensal. E a Sulgás, que tem que ela é superavitária, mas ela tem uma defasagem de investimento. Nós hoje temos gargalo de atendimento e de oferta de gás no estado do Rio Grande do Sul por não ter capacidade de investimentos. Então é uma falsa ideia que é uma empresa que dá lucro. O Rio Grande do Sul tem um histórico de não reeleger. Na ideia do Fábio Branco, como secretário, esse processo de reestruturação do Rio Grande do Sul proposto pela administração do Sartori mereceria um novo mandato para deixar o Estado num ponto de equilíbrio financeiro? Não entrando no mérito eleitoral, o projeto, o conceito precisa ter continuidade. Se o governador definir e decidir concorrer, porque ele evita falar isso, ele disse que se ele falar em eleição, talvez ele não consiga tomar as medidas que precisam ser tomadas, então ele vai falar na eleição no momento que ele entenda importante ir até
legalmente precisa ser tomado. Se ele também daqui a um pouco decidir a não concorrer, eu não tenho dúvida, eu posso dizer, aí é eu, Fábio, não tenho dúvida que é necessário que o processo e o seu conceito tenha continuidade. Você disse que não foi comentado, ou se não é comentado entre vocês, entre o governador Sartori, a questão de reeleição, né? Porém, a gente passa por um período eleitoral esse ano e é inevitável que o MDB tenha algum nome de referência, seja o Sartori ou outra pessoa. O partido hoje tem, caso não seja a figura do governador José Ivo Sartori, candidato à reeleição, ele tem hoje alguém com capacidade para gerir esse estado e tocar esse projeto adiante? Como partidário, eu posso dizer que nós não teremos o plano B. Nós respeitamos o governador, né? Eu acho que, como disse, que está numa administração dura, né? Mas conseguindo levar à frente e já começando a dar resultados. E no seu momento certo, no seu momento oportuno, ele vai poder fazer a sua opção. Fábio, caminhando para o final, você sai da Casa Civil agora dia 6 de abril, é pré-candidato a deputado estadual? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, como comentei, até por aspecto legal, eu estou saindo da Casa Civil por esta condição de eleitoral, né? Sou pré-candidato, continuar trabalhando, a própria minha passada aqui também é um pouco disso, numa parte de prestação de conta, daquilo que a gente pôde fazer até para a própria Cachoeira, a relação partidária, né? O PMDB me abriu as portas aqui para que a gente possa ter essa relação, também num compromisso, também chegando na Assembleia, de também ser mais um representante. Eu sei que tem representantes, tem vários partidos, mas eu quero ser mais um colaborador, participe, porque por essa relação do desenvolvimento, por essa relação com a cidade, entendo que a gente possa construir uma relação longa, né, e o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, estarei. Então, vim aqui também como um soldado do partido, ao meu partido, do PMDB, mas efetivamente para todos aqui que moram aqui em Cachoeira. Meio-dia e 58, hora de Brasília. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado a você de casa que mandou a sua mensagem. A gente está aqui ainda interagindo com algumas mensagens, pessoas que mandam seus recados, suas sugestões de reportagens. Muito obrigado. Se você não mandou, dá uma passadinha lá, viu? 519-9769-7129. Mande a sua mensagem. As reportagens de hoje, para você rever, é só acessar novotempo.com/NT Sul ou facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você, aproveite o dia, tchau.